boa tarde, estamos começando mais um programa em foco aqui na nossa TV Líder do Vale. Você pode nos acompanhar no YouTube, no site, também no blog e em todas as plataformas que existem aí. Você pode acompanhar o meu programa toda quarta-feira, 17 horas, e também os nossos companheiros na nossa programação TV Líder do Vale, cada vez mais líder. Estamos hoje recebendo o vereador de Esteio, Léo Damer, do PT, e nós temos algumas pautas bem interessantes. O Léo, que foi um dos dois vereadores que não veio quando foi eleito, né? Junto com o Fernando Luiz, e ele, próspero, tem suspeita de Covid com a minha cunhada, e eu disse, então tá, fica lá, não vem, e agora ele está me confirmando que ela realmente teve Covid. E quando ele pode, está sempre nosso companheiro desde anteriormente, em outros lugares aí, o Léo sempre vem contribuir aí com o seu conhecimento no Legislativo. Não, para começar devagar, eu quero saber o seguinte, você está gostando, muito boa tarde, né? Você está gostando dos seus 9 companheiros de Câmara? Como é que está essa Câmara? Que eu sempre digo que qualificada, cada um com seu viés político, mas são todas pessoas que têm algum conhecimento político, já tiveram na estadual, na municipal, dentro do executivo, e agora um ex-prefeito, né, seu companheiro Gilmar. Como é que você está sentindo aí a nossa Câmara com os 10 vereadores? Então, boa tarde a todos que assistem aqui a TV Líder do Vale. Cumprimentar aqui o Alemão, o Próspero, né? A gente se conhece há tanto tempo, né? Sempre se conversa, se encontra aí pelos caminhos aí da política e da vida em Esteio e Sapucaia. Aquela vez, né, Próspero, realmente a minha cunhada, a Dani, estava com Covid, estava grávida, ela ficou 9 dias no oxigênio, mas ficou boa, o bebê nasceu, hoje estão todos com saúde. Eu tenho um sobrinho chamado Miguel, ele ficou no hospital, né, já na barriga da mãe. Mas assim, é sempre um prazer então, né, estar falando aqui com as pessoas que acompanham a TV Líder do Vale, lembrando aqui da entrevista que eu dei falávamos aqui antes nos bastidores, a entrevista que fizemos aqui com o Daniel Lenz, da Anfibro, da Associação da Fibromialgia. Acho que foi a última entrevista que eu fiz aqui, né? Então, entrei aqui hoje e lembrei, né? Inclusive, nós dedicamos a lei, até fazer uma menção isso primeiro aqui no programa, foi aprovada a lei estadual da fibromialgia, e ela foi apelidada como Daniel Lenz. Uma lei estadual foi aprovada, inclusive, na semana que o Daniel morreu de Covid, e a lei estadual que garante alguns direitos aí para as pessoas que têm essa síndrome da fibromialgia, leva o nome do Daniel, que era morador aqui de Sapucaia do Sul. Então, fazer uma homenagem também ao Daniel, né, que era o presidente nacional da Anfibro, e o cara era aqui de Sapucaia. Mas assim, Próximo, respondendo a tua pergunta, não vou fugir dela. Eu estou no meu 4º mandato em Esteio, né? Então, esta composição da Câmara repete poucos vereadores, né? Praticamente repete eu, a Fernanda, o Marcelo, o Sandro e o Marcelo, os 4 que repetem. A minha bancada, o meu colega é o Gilmar, né? Ex-prefeito, vice-prefeito, ex-vereador. Então a nossa bancada ela é bem experiente, né? Entram então vereadores novos aí. Quase todos que entraram eram da base do governo. Na verdade, eles eram ou secretários ou diretores, né? Trabalhavam no governo. Então são pessoas ligadas já à gestão, à administração, enfim, que é o Sandro, aliás, o Fernando, que esteve em 2, 3 lugares diferentes, inclusive no gabinete do Pascoal. Entrou o Coutinho, né, que esteve na gestão também. Na secretaria. Entrou o Derli, que também esteve na habitação com o Marcelo, o próprio Marcelo, que é vereador, mas também estava na gestão. Então, na verdade, a base do governo é formada muito por... A base de vereadores na Câmara é formada por muitos ex-agentes, CCs do governo Pascoal, né? Isso é importante por um lado, porque garante aí pessoas que têm uma certa experiência de gestão.
por outro, talvez, aí eu fazendo uma crítica aqui, talvez não sejam pessoas tão eleitas assim da base do povo, né? Não são lideranças da comunidade, são pessoas ligadas à gestão. Mas é que você e o Gilmar, como você tem 4 mandatos e o Gilmar foi ex-prefeito, dá para fazer um debate qualificado e dizer, um exemplo, por que o buraco da rua conserta e está sempre estragado? Digamos, o Deli trabalhou Sim, não. Digamos que ele tivesse trabalhado nas obras. Vereador Deli, só que trabalhou lá, por que o cimento é ruim, o concreto é ruim? Dá para fazer esse contraponto. Sim. É que sempre se espera do representante político 2 características básicas: representatividade e ser um bom quadro, ter condições técnicas, né, de falar sobre o buraco na rua, de falar sobre saúde. Então, ser um bom quadro, ter capacidade, estudo, experiência, e o outro é ter representatividade. O que é ter representatividade? Geralmente são aquelas pessoas que são líderes populares, que são de um movimento, de um sindicato, de uma frente, de um debate importante. Ou o Daniel Lenz, por exemplo, era uma grande liderança de uma pauta, né? Então, pessoas desse quilate. Mas eu não estou criticando meus colegas, estou dizendo só que, né, temos sempre que aliar a representatividade com a capacidade técnica. De 7-3 virou 8-2. Também, né? Sim, na bancada, a nossa bancada do PT era oposição, 3 vereadores, agora somos 2. E somos o único partido de oposição com representação na Câmara. Outros partidos também são de oposição, mas não têm vereadores eleitos. E aí, como é que vocês estão se virando lá nos debates? Você está em qual comissão nessa legislatura? Eu continuo na Comissão de Finanças e Orçamento, que é uma comissão que eu... Junto com o Fernando? Junto com o Fernando, inclusive, e o Francisco, que é uma comissão que eu participei quase todos os anos, das outras legislaturas eu participei dessa comissão, e é a comissão que mais analisa projeto. Quase todos... A Finanças e Orçamento e a Constituição e Justiça são as comissões por onde passam praticamente todos os projetos da Câmara. E participo também da Segurança. As 2 que eu estou neste momento. Cada vereador participa de 2 comissões. Né? Léo, falar em segurança, desde o tempo do Gilmar, a nossa Secretaria de Segurança, eu acho que é uma das mais atuantes, a que mais tem crescido, a que mais mostra resultados. Se você entrar no Facebook, nos grupos lá, você vai ver que todo dia a nossa brigada, junto com a Guarda Municipal, tem prendido e aprendido e feito um barulho bem grande, né, dentro do município. Isso é bom. Sim, Esteio ela é uma cidade, isso já era uma marca construída na gestão do Gilmar, né, o ex-prefeito, e se mantém com o Pascoal. Que começou com a Sandra, com a criação da secretaria. Isso, exatamente. Com a criação da secretaria, com a implementação da Guarda Municipal e com os equipamentos que foram adquiridos. Não é só viatura, Esteio é uma das cidades que tem o maior número de câmaras, né, de vigilância espalhadas pela cidade, de monitoramento, na verdade, por metro quadrado, por habitante, né? Então a gente tem, eu não vou lembrar agora de cabeça o número, mas era em torno de 20 e poucas câmeras e foi ampliado. Eu não sei quantas tem agora, mas tem muito. Então assim, a cidade ela é bem monitorada, então consegue a secretaria e as forças de segurança conseguem fazer um bom planejamento e um bom monitoramento das situações que acontecem, né? Vigiar as entradas, as saídas, os fluxos e planejar e posicionar bem as viaturas, né? Como é que você, depois de 4 mandatos, tem trabalhado na Câmara? Você continua fazendo o vereador na rua? Você já tem os teus contatos que você visita os bairros? Como é que está o Léo Damer como vereador no 4º mandato? Por conta da pandemia, a gente teve que mudar muito a nossa forma de fazer as coisas, né? Nós agora estamos fisicamente aqui, mas as pessoas não veem, mas tem uma proteção entre nós aqui. E quase todas as reuniões e lives e debates que a gente fez foram virtuais, né? Então, nós estamos agora devagar voltando a ter reuniões presenciais, espaços abertos, distanciamento, máscara, só tira a máscara quem fala, então a gente tem cuidado muito. Eu tinha uma ação próxima que eu não tinha um nome, a gente chamava de Papo Reto na Linha, Papo Reto na Linha, que era na linha do trem. Então nós íamos às 6 horas da manhã entregar um informativo no trem e conversava com as pessoas. Agora, além da gente não poder fazer aglomeração, tu para na passarela do trem com uma máscara, as pessoas já passam com pressa, nem te reconhecem.
Então a gente combinou de voltar no segundo semestre. Agora em setembro, quando o tempo firmar, enfim, mais pessoas estiverem vacinadas, a gente quer começar a fazer de novo. É uma espécie de uma banca e a gente para no trem, conversa com as pessoas. Mas a gente tem feito muita visita em bairro, né? Então, Feira da Avenida do Carnaval, sexta-feira. Toda sexta, pelo menos uma sim ou uma não, né? Eu tenho ido na feira. Visitas dirigidas nos bairros com lideranças. Hoje de manhã eu estava na esquina da Érico Veríssimo com a Navegantes, na entrada da Vila Navegantes, com o pessoal da Corsã, discutindo uma demanda lá. Então a gente tem feito reuniões, só não podemos fazer aglomeração, né? São reuniões mais enxutas. O pessoal se empolga aí não dá, né? Não, o pessoal se empolga. A gente fazia até as reuniões nossas do partido ou dos apoiadores. A gente costumava, às vezes, marcar num X lá, por exemplo. Esteio é muito comum em qualquer lugar da nossa região, de se encontrar num lugar, num X, numa pizzaria, enfim. Nem isso a gente tem feito mais. Até para respeito, né? Porque a gente tem muitos amigos aí que são mais velhos, tem alguma comorbidade, então a gente não quer correr um risco aí. Vamos esperar todo mundo ter eu não estou com a segunda dose, tu já está com as duas doses? Já, dose única. Tu falou agora. Dei sorte. Eu não tomei a segunda dose ainda, tem muitos amigos assim, então vamos esperar todo mundo vacinar para a gente começar de novo a fazer as ações. Mas o pessoal de 20 anos já tomou a primeira dose? É que o Léo não aparenta a idade que ele tem, né? 40. Quatro mandatos, né? Aí te vê, né? Eu me elegi com 27, então estou com 13 anos, né? Vou a 16 agora com 4 mandatos, mas eu estou com 40, mas me elegi com 27. Mas é um garoto ainda. Continua morando no mesmo lugar? Mesmo sempre, lugar. Né? Então o pessoal te conhece lá da Navegantes. Um bairro bem popular, né? O que tu achou das obras, já que tu é da Navegantes? Tá ficando bonita a Vila Nova, não tá? Sim, gente que conhece lá desde o início. O meu concunhado Rude, que foi do PT, né? Mora ali. Rude. E tá ficando bonito, né? Sim, ali, né, Próspero, eram 4 vilas. A Navegantes, a Nova, a Guterres e a Bom Jesus. As 4 vilas eram 4 vilas irregulares, não tinha escritura e ninguém tinha escritura e cada uma delas tinha uma condição diferente. Então as 4 vilas foram regularizadas ainda na gestão do Gilmar. E 3 delas receberam a infraestrutura ainda na gestão do Gilmar, na gestão do PT, né? A Navegantes, a Guterres e a Bom Jesus. A Vila Nova recebeu a escritura, as pessoas ganharam o direito à escritura, né? A regularizar o seu terreno, mas não tinham entrada infra ainda, na infraestrutura. Foram emendas de 3 ou 4 deputados diferentes, foram juntadas as emendas para fazer aquela obra. Mas as emendas elas foram conquistadas há 5 anos atrás já. Então é uma obra que demorou muito. Tudo bem, tem questões técnicas, tem questões de atraso de projeto. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas o recurso que estava captado para fazer aquela obra há já 5 anos. E que bom que está saindo. Mas está saindo, né? Tem que sair um dia. Tem que sair. E está ficando bonito. Exatamente. E ali tem uma desvantagem, por exemplo, lá na Navegantes ficou muito bom. Já na Navegantes as ruas já são meio estreitas, aquelas transversais. E ali também tem esse problema ali na Vila Nova, né? Que fazer a volta lá atrás, as ruas são mais estreitas. Sim. As pessoas deixaram em torno de 4 metros, né? E é o mínimo, né, para um projeto 4 metros, porque pelas regras de acessibilidade, deveria-se ter uma rua de no mínimo 4 metros, mais 1,10 metros de calçada. 1,10 metros, né, para uma cadeira de roda, carrinho de bebê, enfim. Então as ruas teriam que ter 6 metros, só que não é a realidade das vilas. Né? Então acaba tendo que fazer a rua e o passeio público, a calçada e a rua junto. Né? Então... É brasileiro, né? 4 metros é o mínimo. O certo seria 6 metros de rua. O certo seria deixar com 7, 8 metros todo, né? Mas as vilas, quando o pessoal ocupou lá no passado, não tinha um planejamento, né? É uma condição... As pessoas não conseguiram planejar, né? As ocupações se deram de forma muito... pela necessidade daquele momento, né? O máximo de terrenos para as pessoas morar. Não tinha. Eu ia visitar o Rude agora, está com Covid também. O Rude pegou mais em casa, tranquilo. Mas deve estar vacinado pela idade. Ele é mais. O Rude não é novo, mas assim como eu soube, o meu cunhado, nem fui lá. Só entro em contato por telefone, não deu nem para fazer uma visita.
que você está achando dessas aglomerações? Eu sei que você gosta do debate. Então, assim, o nosso presidente resolve visitar um estado ou um município e fazem a motociata, aglomeração. Aí as esquerdas resolvem fazer manifestação contra a manifestação do Bolsonaro. De novo, o pessoal tudo faz outra aglomeração. Não, se a aglomeração das esquerdas e a da direita não são dois erros? Não, com certeza esse debate é importante, Próspero. A gente viu o Bolsonaro fazer vários atos. Sem máscara. E nos atos, o próprio Bolsonaro e as pessoas que conduziam o ato não usavam máscara. Importante as pessoas, já frisei, mas nós estamos sem máscara nesse programa. Por causa depois acabou o programa, a gente coloca de novo. Porque é um protocolo essencial. Então a esquerda, ela levou, não é só a esquerda, a gente fala esquerda, mas os atos contra o governo são atos da cidadania. Na verdade são atos chamados por 3 bandeiras, né? Atos fora Bolsonaro, sim, mas vacina no braço e comida no prato. Vacina no braço porque o governo atrasou a vacina, tanto que tem uma CPI aí mostrando que, além dos atrasos, tem a questão das propinas que estão aparecendo agora, enfim. Então, o atraso nas vacinas e a comida no prato. O que é a pauta da comida no prato? Para as pessoas fazerem isolamento social, elas precisam ficar em casa. E para elas ficarem em casa, elas precisavam ter um auxílio emergencial de, no mínimo, R$600. O auxílio emergencial que a maioria, que a oposição e o centro queriam era um auxílio emergencial de um salário mínimo, algo em torno de R$1.000. Conseguiram, num acordo, chegar a 600. E o governo abaixou para 300 isso. E tirou da maioria, né? Tanto que o auxílio emergencial pago hoje, ele é 15% do que era pago ano passado. Então, as pessoas não têm... Sim. Então, quem não tem um auxílio emergencial tem que ir para a rua, fazer alguma coisa. Porque é muito fácil o Luciano Huck ficar em casa, fique em casa, mas ele tem 15 empregados, né? Ele não precisa de sair. Então, assim, mas não era o ideal ir para a rua, mas a esquerda e o centro demoraram muito para ir para a rua e foram agora só no final de maio, né? Foi maio, junho e julho, foram 4 atos, né? E os atos foram chamados com todo o cuidado, estimulando as pessoas todas a estarem de máscara, não ficarem aglomeradas, tentar caminhar o mais espaçado possível. E um dos cartazes que mais se leu, o dizer era o seguinte: quando o governo mata mais que o vírus, o povo precisa ir para a rua. Nós não queríamos estar aqui, mas foi, Léo, e aí eu errado. Aí você acaba fazendo o que o outro fez não muda nada. Não, com certeza, próximo. Muitas pessoas optaram por não ir, né? A gente sabe que pessoas com algum risco, enfim, optaram por não ir, mas mais os jovens resolveram ir para a rua e estavam indo espontaneamente. E a frase era essa: quando o governo mata mais que o vírus, porque por que se diz que o governo mata mais que o vírus? Porque a média dos países, a média de pessoas que morreram nos países no mundo, daria, se nós tivéssemos, o Brasil estivesse dentro da média do mundo, diria o seguinte, que nesse período de pandemia, considerando a proporção da população brasileira, teriam morrido 150 mil pessoas. Mas morreram 550 mil pessoas. Então esse plus, esse acréscimo de 400 mil, que é o que está acima da média, nós estamos muito acima da média de mortes. Esses 400 mil acima da média, segundo aquele cara que é da Universidade de Pelotas, que fez um estudo nacional, o Valal, né? o epidemiologista Valal aqui da Universidade de Pelotas. Ele, a partir dos estudos nacionais que ele coordenou, que traz esse dado. Nós deveríamos ter, neste momento da pandemia, 150 mil mortos, e não 550 mil. Esses 550 mil, esses 400 mil a mais, se deve a uma série de imprudências, ao atraso na vacina, a falta de distanciamento social e o estímulo às pessoas a ir para a rua no momento que não era para ir. Inclusive vendendo a ideia de um tratamento precoce, da cloroquina, enfim, todo o debate que a gente está assistindo. Mas com certeza, Próspero, a esquerda relutou muito em ir para a rua, e muitas pessoas que eu conheço, que são do PT ou que não são de partido nenhum, mas são a favor do fora Bolsonaro, não foram para a rua porque entendem que não é o momento, né? Mas a direção dos movimentos, e aí quem coordena essa ação, é a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, que são frentes que congregam movimentos sociais e partidos. A eleição é ano que vem. Já faz 2 anos que estamos em campanha e mais 2. Essa eleição de 2022 vai ser a eleição mais longa da história, porque faz 4 anos que estão fazendo. O pessoal que defende Bolsonaro
defendendo e o pessoal que é contra criticando. Então, já estamos numa campanha, só falta botar o nome dos candidatos. Porque dos 4 anos do governo do Bolsonaro vai ser 4 anos de campanha política, tanto pró como contra. Eu nunca vi uma campanha política tão longa. E estão esquecendo, você que é político e tem seus apoiadores, que só fala em presidente. Mas o governador é importantíssimo. Com certeza. E os deputados mais ainda, porque quem faz a votação das leis em Brasília são os deputados federais e os senadores. Tem um elemento, né, próximo de politização. Por exemplo, quando tu pega uma vacina e tu chama de vacina, porque ela vem da China, e diz que não deve tomar porque vai virar jacaré, tu politiza algo assim, ó. Se tem uma coisa que deveria unificar a esquerda e a direita, é salvar a vida. Como salvar a vida do Daniel Lenz, que morreu de Covid, que teve numa entrevista comigo uns meses atrás aqui. Se tem uma coisa que deveria unificar todos nós, é a vacina, é o combate à pandemia. Mas a pandemia foi extremamente politizada, porque não podia comprar vacina porque era da China. Ficar em casa era coisa de esquerdopata, de comunista. Como se o cara ter uma visão um pouco mais humanista e querer salvar uma vida é ser de esquerda. Tem muito cara de direita que pensa igual. Sim. Isso não é uma pauta de esquerda ou de direita. Mas principalmente no Brasil houve uma politização muito grande. De tudo, né, Léo? Dos dois lados. Então, por exemplo, hoje aquela brincadeira. Tu gosta de maçã? Eu gosto de banana. Mas por que tu gosta de banana? Maçã é uma... Não, mas tu gosta de banana. Então, assim, hoje se você discordar, já dá qualquer coisa, já dá confusão. E eu acho que o Brasil está acima disso. Eleição, no dia do voto, chega lá, o voto escolhe o teu candidato. Hoje em dia, tudo é motivo de discussão política. Que bom que as pessoas estão fazendo, mas não é uma questão de opinião, não é uma questão de bom senso, como você senta lá na Câmara, por exemplo, você e o Fernando, ele é de direita e você é de esquerda, mas vocês estão na mesma comissão. E qual é o objetivo? A cidade de Esteio, independente de quem é de direita e quem é de esquerda. Hoje não. Se eu tenho uma opinião de qualquer coisa, você é gremista, eu sou colorado. Daqui a pouco a gente não vai poder discutir futebol. Porque tem gente que não consegue discutir futebol, nem isso mais. Isso é o que a gente fala de exercer a democracia. Né? Ter uma postura democrática é ter tolerância com o contraditório. Não é só tolerância. É conseguir conviver com o contraditório. Por isso é democracia. Isso, é conseguir chegar a sínteses com quem pensa diferente. A gente pode discordar, mas podemos chegar a um acordo, uma síntese, algo que contemple os dois, algo que... Né, isso tem que ter diálogo. Porque a direita não vai doutrinar a esquerda e muito menos a esquerda vai doutrinar a direita. Isso. O grande problema do governo Bolsonaro, próximo, sendo bem franco, tá? Não é nem ser de direita, é ser fascista. Ser direita e ser fascista é diferente. É ser fascista no sentido seguinte, de querer anular e aniquilar o adversário. Né? O Bolsonaro seguidamente diz, né, nós tínhamos que ter matado 30 mil na época da ditadura, ou eu vou metralhar os petistas aqui do Acre, que nem ele fez. Então, todo discurso é um discurso de destruir o adversário. O arminha, matar o adversário. Então, essa é a postura fascista, é a postura de querer acabar com o adversário. Não tem problema ser de direita, eu convivo bem com quem é de direita. O meu problema é quando o cara é de direita e me vê como um inimigo e quer me destruir. Esse é um problema. Esse é o problema do fascismo. Porque aí fica difícil você conviver com teu vizinho, dentro de uma Câmara, dentro de um Congresso. Pô, acho que todo mundo que foi eleito quer fazer o melhor para o Brasil, a princípio, ou pelo município. Mas tá difícil. Como é que está a tua relação com o Pascoal, que foi teu colega de bancada? E eu fiz um debate com vocês uma vez que lá foi de rádio, alto nível. Lá no Destaque. Não, a gente tem uma relação institucional. Né? Ele é prefeito, eu sou vereador. Eu critico posições do governo, mas 95% dos projetos que ele envia para a Câmara eu voto a favor, porque são bons para Esteio, e voto contra aqueles que eu acho que são ruins para Esteio, ou aqueles que eu quero mudar, apresento emendas, enfim. Temos uma relação institucional. Ele homologou uma lei da minha autoria semana retrasada, a lei do sinal vermelho, né? Que é uma lei de proteção a mulheres vítimas de violência. Estive lá no gabinete, né? Enfim, temos uma relação de trabalho, né? Pensamos diferente, eu faço oposição, mas
como eu te disse, só faço oposição naquilo que nós entendemos que temos que discordar. Não são amigos, respeitam Não, dentro do município. Amigos, se tu perguntar mesmo para os vereadores da base do Pascoal, nem todos vão dizer que são amigos. Ser amigo é outra coisa, né? Ser amigo é ter uma relação próxima, enfim. Trocar uma ideia, tomar um vinho e... Até dentro do partido, às vezes, não tem essa amizade, né? Amizade, nós podemos ter companheiros de projeto, mas a amizade aí requer, às vezes, um pouco mais de interesses em comum, enfim, de proximidade. Isso... Essa é uma palavra muito, muito pesada, né? Dizer que eu sou teu amigo. A gente fala que é amigo de alguém que a gente conhece na rua. Tudo bem, é amigo, mas assim, amigo de verdade não é conhecido, aquela coisa. O que você tem para me dizer do que está acontecendo em Esteio hoje? Que me passaram assim, pergunta sobre a história das famílias. O que tem de verdade lá? Você que esteve lá, eu sei que você se preocupa muito com os mais pobres. O que a prefeitura está fazendo de certo? Se ela está fazendo alguma coisa de errada? Como é que é essa história lá das famílias da Boqueirão? Da desocupação, né? Não, até para que as pessoas entendam, né? Lá na rua, no final da Rua L Barreira, ou Cantão da Boqueirão, que é no final da Rua Boqueirão, margeando lá o arroio, existe uma comunidade que vive lá muitos há mais de 10 anos, né? E que estão ocupando uma área irregular, margem de arroio. Essas famílias estão lá porque são extremamente pobres. É uma vulnerabilidade muito grande. Basta ir lá e ver que eles moram em barracos improvisados. E diferente do que algumas postagens que eu tenho visto, dizendo que são aproveitadores, que teriam uma casa em outro lugar. Cara, se alguém tem uma casa em outro lugar e escolhe morar lá, olha, eu convido essas pessoas para ir lá conhecer o final da Rua Hélio Barreira e imaginar que alguém que tem uma casa em outro lugar ia escolher morar ali. É pior que a Barreira? Não, lá é horrível. Consegue ser pior que a Barreira? Sim, é a Barreira. É a Rua Hélio na Barreira, no final da Rua Hélio. Lá embaixo. E no final da Boqueirão. As duas se encontram lá pela beira da rua. Né, atrás da alta tensão lá. Lá tem uma situação perto da alta tensão e na beira da Arroio. É um lugar horrível. Nossa Senhora. E aí o que acontece, né, próximo? Tem uma ação, tinha um projeto habitacional de fazer o PAC 2 lá. O PAC 1 é a obra de renaturalização das margens do Arroio Esteio na Vila Navegantes Nova. Aí nós estávamos falando. Foi feito aquele... Onde saiu tudo, já está tudo... Aquela obra da Beira Arroio que saiu, que foi realocada 142 famílias da Beira do Arroio para poder fazer aquela Avenida Brasil, que é um novo acesso de Esteio, que fez um dique para conter a chuva, a enchente. Tu conhece bem essa pauta. E funcionou, né, Léo? Até hoje. Funcionou. Aquele projeto era um projeto de 19 milhões do PAC 1. Tinha um projeto que passava de 50 milhões do PAC 2, que seria uma obra que seria feita nesse lugar que a gente está falando, lá na Barreira. Da Esperança até a Barreira. Esse projeto não saiu, né? Mudou o governo, a Dilma caiu. Quando a Dilma caiu, entrou o Temer e o Bolsonaro, caiu o PAC. Não tem mais aqueles financiamentos do PAC para obras de infraestrutura. E esse projeto caiu. Só que restou ali uma ação contra as famílias, porque tinha que ter uma ação de desocupação para poder fazer a obra. Essa ação ficou tramitando. Eu até nem sei se a primeira ação foi naquela época, mas tinha uma ação, tá? O que a prefeitura fez de concreto agora que tem a ver com a pergunta que tu fez? Dia 24 de abril deste ano, a prefeitura, o prefeito Pascoal, entraram com uma liminar pedindo que antes que transitasse ali a reintegração de posse, eles pudessem de forma liminarmente, ou seja, antecipada, já remover as famílias, reintegrar a posse daquela área. Ou seja, o governo queria tirar as famílias agora, mesmo sem ter projeto. Essa que é a questão que para nós, o governo não conseguiu explicar nem para a imprensa, porque fizeram uma reportagem para os jornais locais aqui, mas até para o Correio do Povo. E na nota da prefeitura não fica claro. Para que reintegrar, tirar as famílias de lá se não tem um projeto previsto? O certo seria assim, né, próximo? Vão revitalizar aquela área, vão fazer uma rua, vão fazer praça, vão tirar as famílias da beira da rua e vão colocar elas em outro lugar. Vão tirar por tirar. Agora tirar, sem ter obra, nenhuma rua, nenhuma praça, nada previsto, e não ter uma alternativa, porque para situações consolidadas, assentamentos antigos, né, as pessoas não têm para onde ir. Tu tem que prever um projeto habitacional, né? Constrói um projeto habitacional em algum lugar para remover as famílias.
Tu pode fazer isso cobrando delas, inclusive, né? Tem formas de fazer isso. Mas o governo simplesmente entrou com esta liminar, né? O que aconteceu? O juiz da primeira instância, da terceira vara de esteio, não deixou. Ele disse, olha, por 2 motivos. Primeiro, vai criar um grave problema social. 23 famílias vão para o olho da rua no meio da pandemia, na semana mais fria do ano. É um grave problema social, né? Segundo, não tem nenhum projeto de obra previsto. Porque se tu tivesse que passar uma rua ali ou fazer uma obra, mas não tem nada previsto. Se reintegrar por reintegrar. Então o juiz da primeira instância negou. O governo, não satisfeito, ele força a mão e vai na segunda instância. E na segunda instância, um juiz que não conhece esteio, cara do Estado, pegou no Tribunal de Justiça, despachou e deu a liminar. Aí o governo foi lá e a Justiça, na verdade, e deu um prazo de 60 dias, enfim, que até acho que já correu o prazo. Então, é isso que a gente não entende. Eu faço minhas as palavras do juiz da terceira vara, aqui da primeira instância, que questionou para que criar um problema social e se tem alguma obra prevista. Então, essa é a questão, né? Eu também não estou entendendo a lógica, mas tu está explicando. Sim. E aí, Próspero, o que as famílias estão se apegando agora, porque eles demoraram muito. Eles deixaram vencer os prazos. E agora eles pegaram uma assessoria jurídica, e essa assessoria jurídica foi até a Câmara com eles. Nós recebemos uma comissão desses moradores lá na Comissão de Habitação da Câmara. Eu não faço parte, mas eu estava junto na reunião. E o que nós mesmos, estudando lá com o nosso jurídico, a gente descobriu o seguinte: o STF tem uma decisão do ministro Barroso que suspendeu todas as medidas administrativas e jurídicas de reintegração de posse no período da pandemia, desde que as pessoas comprovassem que moram neste lugar anteriores a março do ano passado, quando começou a pandemia do Covid. Ou seja, todo mundo que já estava morando num assentamento, numa vila, enfim, numa ocupação irregular antes de março do ano passado, não pode receber uma ordem de despejo durante a pandemia. Tem que esperar passar a pandemia. Por quê? Porque as pessoas, neste período, elas estão todas empobrecidas, não tem o que fazer. Então, com isso... Não é que elas não vão sair. Quando acabar a pandemia e provavelmente o processo de reintegração de posse vai ser cumprido, elas vão sair, mas não nesse momento, sim, no meio da pandemia, então, certo? Num primeiro momento, nós queremos a proposta dos advogados, dos moradores, e nós estamos reforçando isso lá na Câmara, é que se estabeleça o que o STF determina, que não faça reintegração esse ano. A pandemia deve durar até o final do ano, né? Ou deve encerrar, enfim. Então, que se estabeleça que não vai ter reintegração neste momento, para ganhar prazo. Ganhando prazo, conseguindo segurar as famílias até o final do ano, que abrir uma mesa de negociação das famílias, nós da Câmara participando e o governo, para estabelecer um projeto. Qual é o projeto? O governo pode fazer como fizeram o próprio prefeito Pascoal fez lá no Três Marias. Ele paga um aluguel social. Ele aproveitou uma enchente, que a água entrou, destruiu a casa das pessoas que moravam na beira da rua, tirou elas de lá, porque é uma área de risco, e está pagando um aluguel social. Está pagando um aluguel social. E quando a prefeitura tiver um projeto habitacional, como era aqueles que foi feito lá em Esteio, foi feito mais de 1.000 casas populares, né? Minha casa... Floresta, isso. Quaraí, o Residencial Renascer, o Pôr do Sol. Isso, somando esses que tu falou, dá 1.170 apartamentos. Todos, Pôr do Sol, aquele ali na frente da Vila Nova, né? Pôr do Sol. Sol Nascente, Pôr do Sol, Pôr do Sol. Todos na gestão ainda do PT, né? Mas, enfim, foram 1.170 apartamentos e casas construídas para pessoas de baixa renda que saíam das margens de arroio, enfim. Então, que se estabeleça uma política habitacional e que só que a gente não vai conseguir construir casa para o ano que vem já. Então, que até lá se pague um aluguel social. Nós estamos tentando essa mediação com o governo. Porque é muito insensível. Porque o que faz? Tu bota 23 famílias com um monte de criança, cadeirante. Entre essas 23 famílias deve ter lá mais de 20 crianças. Vai fazer o que com essas famílias? Não tem para onde ir. Só que a prefeitura até agora não acenou com nada. Isso que a gente está achando estranho, e a nossa comissão está brigando para a prefeitura apresentar um projeto alternativo. Dar um aluguel social. Nossa proposta, mantém até o final do ano, depois dá um aluguel social e tenta encaixar no projeto habitacional aí para frente. Não, a prefeitura tem alguns terrenos
Deve ter algum terreno da prefeitura que não está sendo usado. Não era mais fácil você pegar e fazer aquelas casas pré-fabricadas e botar esse pessoal ali, que é melhor que está pagando aluguel social? Não, com certeza. Por exemplo, eu acho que todas as entidades têm o direito de reivindicar espaço, mas a gente tem muitas entidades, CTGs, igrejas. Agora mesmo nós cedemos uma área para a CDL. Todas as entidades é importante que tenham o seu espaço, mas tem áreas, né? O município pode, ou ele pode até desapropriar uma área, desde que seja indenizado o dono, ou negociar a compra de um. Né? Enfim, tem formas de fazer. Né? Tem formas de fazer. Ali onde era a Associação de Moradores do Santo Inácio, tu conhece lá. Né? Tu vai levantar essa questão? Não, mas tu sabe lá, né? Eu Por exemplo, sei. Lá naquela área foram colocadas as famílias que saíram, na época do Gilmar ainda, foram colocadas as famílias que saíram lá da Votorantim. Mas é isso que eu estou te falando, eu pensei logo nisso. Aquilo ali levantou umas casinhas, o pessoal ficou ali. O que custa? Não, exatamente, o município tem áreas, né? Ele tem Na época até deu um rolo com o pessoal da... Mas eu prefiro, que já fui presidente de associação, que as pessoas morem numa área que tem uma associação que não serve para nada. Ou que não digo que não serve para nada. Naquele momento não tinha um motivo. Infelizmente, né, a gente defende que haja mobilização da comunidade, associação de moradores, mas hoje o movimento organizado está num refluxo. Né? Só tem duas associações que têm sede. A Tamandaré e o Parque Amador, mais o Tamandaré. Eu sou do tempo que eu fui presidente, te conheci nessa época, tu defendia lá o Navegantes. Isso. Não era legal quando tu fazia reunião com os presidentes, com o prefeito? Claro que hoje vai dizer desde o tempo do Gilmar, os prefeitos vão no bairro, mas é diferente o prefeito ir no bairro do que ter um presidente que chegasse com um projeto. Está fazendo falta. A base da política comunitária sempre foi associações de bairro. Exatamente. Nem a Navegantes não tem mais, né? Que teve uma atuante muitos anos. Não. Não teve sede, mas a associação se organizava e reunia no espaço da Igreja Católica. Ou no bar da esquina, mas pelo menos tinha gente. Às vezes não tinha sede, mas achava um espaço, às vezes até a garagem de um morador e fazia reuniões, organizava uma pauta, ia na prefeitura, né? Eram ativas. Isso não faz falta dentro da política municipal? Não, sem dúvida, porque quando tu tem um filtro dentro do bairro, lideranças do bairro, que conseguem entender os problemas e trazer para a prefeitura, para os próprios vereadores, tu faz um filtro ali já. Né? Aquelas lideranças ajudam muito a encaminhar as demandas. Né? E como é que funcionava o orçamento participativo? Em cima das associações de bairro que sabia. Que mobilizavam. Não adianta botar a rua que é muito caro, mas uma pracinha cabe. Geralmente a prefeitura, quando fazia uma plenária do AP, do orçamento participativo, quem chamava para a comunidade para participar era a associação. E a associação já vinha assim, neste bairro nós queremos essas 3 obras prioritárias. A prefeitura olhava e dizia, olha, essa aqui é muito cara, mas essa dá para fazer. Sempre tinha uma negociação. A Navegantes não foi assim? Foi assim. As coisas não surgiram lá. Estou dando a Navegantes que você viveu isso. Sim. Não funcionou? Quase todas as obras importantes da gestão do Gilmar, e até o Vanderlan chegou uma época a implementar o orçamento participativo. Mas é importante porque ele foi uma ferramenta criada na prefeitura de Porto Alegre e que várias prefeituras começaram a adotar, inclusive partidos que nem são de esquerda, adotavam, e até hoje alguns ainda adotam essa sistemática de ouvir a comunidade. É importante. Até porque o Esteio teve na vanguarda até daquele orçamento estadual de conseguir bombeiro, caminhão de bombeiro e tudo. Só que o que eu fico chateado, Léo, é que diz o seguinte, é só o PT que participa. Mas por que é só o PT? Porque quando convida alguém para ir numa audiência pública, quantas pessoas vão? Porque é de tarde, já fizeram de noite. Foi? Não adianta, pode botar de noite, de dia, de madrugada, o pessoal não vai. Geralmente são as pessoas que se interessam, enfim, são pessoas que já têm algum acúmulo, algum debate, já estão inseridas em algum movimento. Por isso que o movimento comunitário é muito importante. As lideranças das associações de moradores, assim como algumas igrejas, assim como CTGs, geralmente são as lideranças que estão ouvindo o povo e que fazem esse meio de campo, de participar de uma reunião, de ir numa audiência, de procurar um vereador, de ir na prefeitura, né?
Então o movimento comunitário é importantíssimo para fazer a política pública andar e Você avançar. que está no 4º mandato, qual foi o movimento que encheu a Câmara que o pessoal começou a discutir? Tu lembra? Qual foi o movimento? Que deu em Esteio, que as pessoas iam toda semana na Câmara e deu resultado. Tu lembra? Quando deu as enchentes, o pessoal ia muito lá, né? Até não, porque era um momento... Não foi? Sim. O povo não ia, todo mundo de tudo que era partido, o pessoal ia, os vereadores davam dinheiro... Esteio até porque está no fim da cadeia. Esteio é a última cidade antes do Rio dos Sinos, então sempre foi a cidade que mais alaga. E naquelas enchentes daqueles anos ali, né, próximo, me ajuda a lembrar aqui, 2015 deu 3. Aqueles anos ali deu muitas enchentes. E ali deu muita gente indo na Câmara, fazendo muita reunião, enfim. Mas foi a única vez. Mas em 2008... E o hospital, estou sendo ingrato. Quando dá problema no hospital, o pessoal também vai. Sim, hospital. Tem alguns temas que mobilizam, né? Saúde sempre mobilizou. Enchente, porque destrói as casas das pessoas, as pessoas perdem imóveis. Então, tem algumas coisas que mobilizam. Mas, enfim, é a dinâmica própria do movimento, né? Próspero, eu vou ter que daqui a pouco te pedir desculpa, porque já estou quase 6 horas. Não, já deu 5 minutos aí para encerrar, acho que a gente pode... Tu quer falar alguma coisa que eu não te perguntei nesses 5 minutos aí? Não, primeiro eu quero... eu já vou ir para os agradecimentos. Sim. Até para as pessoas entenderem, eu tenho uma reunião às 18 horas, até expliquei para o Próspero, uma reunião estadual aqui. Até já estourou o teu tempo, mas agora tu eu vou ter que entrar em alguns minutos numa reunião que eu sou um dos protagonistas, enfim, e tenho que... Enfim, mas assim, sempre um prazer. Eu estou à disposição. Eu sei que a gente, na conversa anterior aqui, a conversa anterior até era melhor que a entrevista. Antes, né? Antes de entrar no ar. Mas a gente falou de outros temas, né? Tem outros temas regionais aqui que tranquilamente eu sou parceiro da gente conversar. Já vamos convidar. Quarta-feira que vem, o vereador de Esteio, Léo Damer, junto com o Átila Andrade, vereador de Sapucaia, vão estar aqui novamente, então você vai ver o Léo de novo, por um assunto importantíssimo. Diga lá, Léo. A gente combinou aqui que a questão do pedágio na RS 118, né? O governador Eduardo Leite lançou o plano de concessões, o plano de, onde pretende conceder 22 praças de pedágio à iniciativa privada, pedágios muito caros, né? A média próxima é entre 5 e 10, ou seja, R$ 7,00. Imagina um pedágio a R$ 7,30, que é o valor correto, R$ 7,30 pago na ida e na volta, colocado aqui na RS 118. Significa que qualquer viagem de ida e volta vai custar R$ 15,00. O ponto desse pedágio estava em discussão, poderia ser no meio, agora estão querendo empurrar mais lá para a ponta, na divisa lá, mais para o lado de Alvorada. Mas enfim, as pessoas aqui elas não circulam numa cidade só, elas circulam em toda a região. E aí vai ter pedágio na 020, na 040, vai ter que estão aqui na volta, né? Vai ter pedágio em Gravataí, em Alvorada, em Viamão. Na 040, se eu não me engano, é 2 pedágios. Em todo o Rio Grande do Sul são 22 pedágios. Esse é um debate muito polêmico, principalmente porque a 118 levou 20 anos para ser concluída essa obra de duplicação. Foi investido 400 milhões e ela está quase toda pronta com dinheiro público, e botar um pedágio ali agora ia ser um crime, né? Ia ser um crime. E pedágio dentro de zona urbana é um crime também. Então a gente está num debate aí para não deixar colocar o pedágio aqui. Vocês têm visto as associações comerciais, a nossa é a CISI, mas de todas as cidades se mobilizando, mas também as lideranças políticas aí dentro das câmaras, enfim, deputados, se mobilizando para não deixar isso acontecer. Esse é um tema estratégico aqui para a região. Temos outros, né? Mas eu estou parceiro aí, me convidando, eu venho aqui para a gente conversar sobre estes e outros temas. Gente, muito obrigado, tá um prazer estar aqui com os amigos aqui e conversando com a comunidade aqui da TV Líder do Vale. Então, gente, estamos encerrando o programa, o Léo vai sair, já estamos no final, estamos encerrando mesmo. Obrigado, Léo. Então, dia 11, na próxima quarta-feira, estaremos aqui com os 2 vereadores de Sapucaia, o Átila e o Léo Damer de Esteio, falando, entre outros assuntos, mais especificamente sobre esse absurdo que é colocar Poxa, a gente já paga tanta coisa, vai ter um pedágio aqui, né, na 118, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira, se assim Deus quiser. Tchau para vocês.